Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é um domingo meio nublado, um domingo que dá um pouquinho de preguiça, mas louvado seja o nosso Deus que nos permite, abrir as portas da igreja, estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu peço licença dos irmãos para ficar sem máscara, eu estou aqui um pouco longe de vocês, é porque se eu for cantar e falar aqui, eu vou acabar passando mal e desmaiando. E você que nos assiste, uma boa noite. Hoje não está sendo transmitido ao vivo, mas você que está nos assistindo às 19 horas, uma boa noite. Que Deus abençoe também muito a sua casa. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, no primeiro versículo diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como não está sendo transmitido ao vivo, vamos falar todos juntos esse versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, é motivo de muita alegria podermos estarmos juntos na casa do Senhor. Esse cântico de romagem, eram cânticos entoados, enquanto o povo caminhava para Jerusalém, para o culto. E o salmista diz que quando ele estava ali, e as pessoas o chamavam, olha, vamos para Jerusalém, vamos para a casa do Senhor, louvar, estar na presença do Senhor. O salmista diz que ele se alegrou. Sim, estar na casa do nosso Deus é motivo de alegria. Como é gostoso estarmos reunidos entre os irmãos, podendo cantar, louvar a nosso Deus, reconhecer o quanto que Ele tem feito por nós. Sim, nosso Deus é bom, e Ele tem cuidado de cada um de nós. É bom, meus irmãos, estarmos juntos, é bom estarmos aqui louvando a nosso Deus. Fique em pé, vamos cantar. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca pode parar, não. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca pode parar, não. Tempo para isso. Seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada manhã. E temos a oportunidade, ó Deus, de agora pela manhã estarmos aqui na tua casa, podendo te louvar, podendo te agradecer. O nosso coração se alegra pela oportunidade de termos, de estarmos aqui junto com nossos irmãos, podendo cantar louvores ao teu santo nome. Porque reconhecemos que o Senhor é o Deus bom,
um Deus que cuida de nós. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus. Em nome de Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram com toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus, no sentido de quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Sim, o apóstolo Paulo está dizendo que nós conhecemos a Jesus Cristo, que ouvimos, que experimentamos o seu amor a cada dia, nós não podemos andar como andávamos outrora, pensando coisas que não valem a pena, agindo de maneira contrária à vontade de Deus, falando, omitindo tantas coisas. Nós vivíamos afastados de Deus. Então o apóstolo Paulo nos diz que possamos nos despir desse velho homem, dessa velha natureza, e possamos nos revestir de uma nova, de Cristo Jesus. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, quando confessamos a Ele e dissemos tudo aquilo que fazemos de errado, quando fazemos isso de coração, nós temos a certeza que Deus nos perdoa. Esse processo de se vestir de um novo homem, de uma nova natureza, é a santificação. E isso só é possível através de Cristo Jesus. Quando todos nós, iluminados por Cristo, confessamos e começamos a deixar de lado a vida que vivíamos, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Que possamos nesse momento, um momento de oração silenciosa, possamos interceder a Deus pelos nossos pecados, e a oração será quebrada com o hino de número 71. Oremos.
Assim como lemos no começo, sempre temos que ter com muita alegria estar na casa do Senhor. Não é peso, não é fardo, não, jamais pode ser uma obrigação vir à casa de Deus, vir poder ajudar, contribuir, de que maneira for. Nós fazemos isso por gratidão, porque Deus, Ele é bom. Quantas coisas boas Deus tem feito por nós. E é por isso que o nosso coração se enche de alegria. E o maior motivo da alegria nossa é a salvação que temos em Cristo Jesus. Como é bom, como nos deixa alegre saber que os nossos pecados são perdoados. E temos agora uma nova oportunidade de viver segundo a vontade de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas a cada manhã. Isso não é mérito nosso. Isso é graça de Deus, isso é motivo de alegria. Vamos ficar em pé, vamos louvar a nosso Deus com alegria. A alegria está no coração. Só tem aquele
pode se sentar. Bom, meus irmãos, indo ao nosso estudo e meditação desta manhã ou noite, horário que os irmãos estiverem assistindo, só lembrando, 2 avisos: hoje o pastor Adalto não pôde estar presente, aconteceu alguns imprevistos, então não deixe de orar por ele, pela sua família. E aqui um aviso também em nome da Junta Diaconal. Nesses últimos meses, essas semanas, a nossa igreja, graças a Deus, ficou em uma referência aqui no bairro em distribuição de alimentos. Muitas pessoas têm vindo aqui e buscado alimentos, os irmãos têm nos ajudado muito também, trazendo o seu alimento. E agora nós estamos voltando com os nossos cultos presenciais, ainda vem muitas pessoas em busca de alimento. Então, traga o seu quilo, ajude, 1 litro de leite, porque mesmo a gente abrindo aqui nossas portas, ainda tem vindo muitas pessoas, e é o nosso dever, e é como é bom poder ajudar pessoas que nesses dias estão passando tantas dificuldades. Bom, para a meditação do nosso texto, convido a você que está com a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, versículos 27 a 30. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós somos chamados para anunciar a respeito das virtudes de Cristo Jesus. Isso é o apóstolo Pedro que nos diz: nós fomos tirados das trevas, trazidos para o reino de luz, e a nossa missão é de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E essa passagem de trevas para a luz, ela faz em nós uma mudança de vida, como foi o texto que nós lemos no momento de contrição. Nós devemos deixar o velho homem para trás e assumir uma nova postura, uma nova roupagem, a roupagem de Cristo Jesus. Essa transição do reino das trevas para o reino da luz, ela deve mudar a nossa maneira de pensar, ela deve mudar a nossa maneira de agir, de se relacionar, tudo gera uma mudança. E essa nova vida, esse novo jeito de viver, é que nós cumprimos o ide do Senhor Jesus. A ordenança de Cristo é: ide e pregai o Evangelho. E esse ide não é uma questão de vá até um lugar e pregue, mas ele seria melhor traduzindo indo. Enquanto você está vivendo no seu trabalho, na sua família, na sua academia, no seu grupo de caminhada, de bicicleta, onde você estiver, que você pregue o Evangelho. E como nós pregamos o Evangelho? A primeira maneira que pregamos o Evangelho é com a nossa vida, é com essa nova mudança de ser, de falar. Isso já é uma pregação do Evangelho. E também temos que estar prontos pela oportunidade certa de falar o Evangelho, certo? Então nós vivemos, e esse Evangelho pelo qual nós somos chamados a viver e a pregar, é um Evangelho que ele é vivido de uma maneira coletiva. Se antes no velho homem eu só pensava em mim mesmo, se antes no velho homem eu só pensava nos meus recursos, no que é melhor para mim, agora no Evangelho, no novo reino, não existe eu, mas existe nosso. Eu não penso só em mim, mas eu tenho que pensar também no meu irmão. Por isso que a oração é a oração do Pai Nosso, não é a oração do meu Pai, é o pão nosso, é essa mudança de vida. Então nós somos criados, nós somos chamados para viver esse Evangelho, não de maneira individual, mas somos chamados para viver o Evangelho de uma maneira coletiva. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O nosso culto a Deus, ele tem que ser feito de uma maneira coletiva. Todos nós aqui, uns mais magrinhos que nem o Marcel, outros mais gordinhos que nem eu,
pessoas lindas que nem minha esposa, ou pessoas mais feinhas que nem eu também, e é assim que é feito o grande corpo de Cristo. Todos nós somos chamados para sermos partes do corpo de Cristo, e nós como igreja, nós temos a missão de testemunhar a respeito de Jesus, e nós testemunhamos a respeito de Jesus através dessa coletividade, dentro dessa comunhão, jamais sozinhos, jamais vivendo na individualidade, mas sempre pensando no amor ao próximo. Isso que é interessante, isso que é bonito dentro da igreja, essa diversidade, né? Essa diversidade onde cada um tem um dom, onde cada um tem um chamado. Isso é importante para que o nosso corpo possa se desenvolver e possa testemunhar e fazer sentido dentro de um mundo tenebroso, um mundo mau que vivemos. E a pergunta que precisamos fazer é: como podemos cumprir essa tarefa de testemunhar do Evangelho? Como que nós, igreja, podemos fazer frente a esse mundo mau? Como nós, igreja presbiteriana de Vila Linópolis, podemos viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, uma maneira digna de um Evangelho que as pessoas olhem e vejam que nós somos diferentes? Como podemos cumprir este papel? E a resposta está no texto que eu pedi para os irmãos abrirem, Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é o meu. Feche seus olhos, vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida aqui nesta manhã. Possamos, ó Deus, sair transformados por ela, que o Teu Santo Espírito venha nos moldar a aparência de Cristo Jesus, que possamos entender e aprender a como viver uma igreja digna do Seu Evangelho, digna da vida de Cristo. Essa é a nossa oração, que agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que se localizava em Filipe, ela tem como característica, como tema, a alegria. Por diversas vezes nós vamos ver Paulo dizendo aos filipenses sobre alegria, permaneçam alegres em Cristo Jesus. E então quando a gente começa a ler, a gente acha que Paulo está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, na praia, curtindo ali uma água de coco, por isso que ele fala tanto sobre alegria, mas na verdade não é esse o cenário. O apóstolo Paulo, ele está preso, e ele sabe que por muito em breve, ele pode perder a sua vida. Então é interessante que uma característica dessas cartas, esses blocos de cartas que chamamos de cartas da prisão, ela tem esse tom de uma palavra de incentivo, aquelas últimas recomendações para um povo. Sabe quando você tem lá o seu avô, sua avó, que já está velhinho e dá aquelas últimas, né, recomendações? Meu filho, não vai almoçar e entrar na piscina que você vai passar mal, né? Não come e vai dormir, senão você vai passar mal. Aquelas últimas recomendações. É isso que o apóstolo Paulo faz nas cartas da prisão. São as últimas recomendações para as igrejas que ele implantou, igrejas que ele conheceu, a fim de que essas igrejas soubessem, aprendessem como se comportar frente ao mundo tenebroso, frente ao mundo mau. O apóstolo Paulo aqui para a igreja em Filipe, ele está dizendo: olha, vocês precisam viver de maneira digna do Evangelho. E aqui é muito importante pararmos e pensarmos um pouco que ninguém tem condição de viver uma vida digna do Evangelho. Nem eu, nem você, todos nós somos pecadores. Nós não somos dignos, não tem nada que possamos fazer que possa nos colocar dignos do Evangelho. Porém, isso não nos impede de tentar viver o mais perto disso possível.
de buscarmos o tempo em todo, com nossas forças, alcançar isso. Deus, Ele faz a parte dele, e isso também depende de nós, irmos em direção a isso. Pensando que nisso, então, que não existe como vivermos, nós não somos capacitados a viver uma vida digna do Evangelho, a gente entende que não existe uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Você pode sair procurando a igreja perfeita que for, você não vai encontrar. Tem um pastor que o Carlos gosta muito, eu também gosto, o Ariovaldo, ele diz o seguinte: se você achar uma igreja perfeita, não entre ali, senão você vai estragar aquela igreja. É mais ou menos isso. Por que não existe igreja perfeita? Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, carecemos a cada dia das misericórdias de Deus, e é por isso que a misericórdia de Deus se renova em nossa vida, cada manhã, e louvado seja o nosso Deus por isso, que Ele nos ajuda e Ele nos capacita. Então, pensando com os irmãos, rapidamente refazendo essa pergunta: como nós, Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis, podemos viver de uma maneira digna do Evangelho, o mais digno possível? E o apóstolo Paulo nos dá aqui duas maneiras. Poderíamos destacar outras maneiras no texto, mas eu não quero ser demorado, não podemos demorar muito tempo aqui. Então, só duas características de como viver de maneira digna do Evangelho. E a primeira maneira, o versículo 27 diz: vivendo em unidade. Olha o que diz: no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma. Como nós dissemos no começo, o Evangelho ele não foi feito para vivermos na nossa individualidade. O Evangelho ele é feito para viver de uma maneira coletiva. É por isso que nós cantamos: nós somos um corpo, uma família, né? É diferente que muitas pessoas pregam e acham que eles podem viver o Evangelho sozinho na casa deles, no quarto deles, mas não é possível. É bem verdade também que que a nossa salvação, ela não está atrelada ao nosso nome no hall de membros. Não pense você, porque seu nome está aqui no hall de membros da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis, que você tem garantida a salvação. Não, também não é assim. Mas a igreja ela é importante, a comunidade é importante, porque é dentro da comunidade que nós vamos aprender e a desenvolver os nossos dons espirituais, a fim de que possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É dentro da comunidade que nós vamos estar ali, nos moldando, nos aperfeiçoando, deixando aquela velha aparência, aquele homem antigo, e assumindo uma nova postura. E esse processo é a santificação. É o deixar o velho homem, assumir um novo homem. E esse processo de santificação, o autor de Hebreus vai dizer que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é extremamente importante viver em comunidade, porque é dentro da comunidade, é quando nós vivemos unidos, nós que somos o corpo de Cristo, nós que somos pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, em contextos sociais diferentes, cada um na sua diferença, nós somos chamados a todos a ser um só corpo, a ser um só indivíduo. O apóstolo Paulo diz: olha, que vocês estáis firmes num só Espírito, em uma só alma. Isso é maravilhoso, porque quando Deus ele cria tudo, quando nós olhamos para a criação, nós vemos que Deus ele é o Deus da diversidade. Deus não é o Deus da forma, que faz uma formazinha e depois sai um monte de árvores parecidas, aí usa outra forma e sai um monte de cachorrinho parecido. Não, nosso Deus é o Deus da diversidade. Quando nós olhamos para uma árvore, nós não vemos nenhuma folha igual a outra, cada folha é diferente, e assim somos nós. E isso é maravilhoso, porque mostra o tipo de relacionamento que Deus tem conosco. É um relacionamento único, singular. O relacionamento que Deus tem comigo, ele é diferente do relacionamento que Deus tem com a Dínia, com o Lincoln, com o Dr. Edson. Cada um de nós somos diferentes, e Deus se relaciona conosco diferentes, de maneira diferente, de maneira singular. Isso mostra o amor de Deus por nós. Porém, dentro das nossas diferenças, nós somos chamados a viver como uma unidade aqui dentro da igreja. Cada um na sua especialidade é chamado para viver de uma maneira única, a exercer o seu dom para que todo o corpo possa crescer e se desenvolver. Não é à toa que o apóstolo Paulo, iluminado pelo Cristo, pelo Espírito Santo, ele usa a metáfora de um corpo que tem vários membros,
Cada membro com a sua utilidade, cada membro com a sua singularidade, cada membro importante para o corpo. E se um desses membros, se qualquer parte desse corpo estiver em falta, estiver em deficiência, todo o corpo ele sente, todo o corpo ele é prejudicado. É assim como nós. Para sermos uma igreja que vive de maneira digna do Evangelho, é necessário que vivamos em unidade. É necessário que todos nós estejamos unidos numa única fé, num único só propósito. Paulo, quando escreve lá em Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer isso, que cada um de nós recebeu um dom, recebeu um talento, um para ensino, outro para ser apóstolo, outro para ser mestre, um recebeu o talento da oração, o outro recebeu o talento do abraço, de receber. Cada um de nós recebeu um talento e um dom. E todos nós precisamos exercer esse dom aqui dentro da comunidade, a fim de que todo o corpo possa crescer, se desenvolver e ter a aparência de Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo para que não sejamos mais como crianças, que é levados por qualquer tipo de doutrina. Sim, para sermos uma igreja que ela é digna do Evangelho, precisamos estar unidos, cada um em intimidade com Deus, em intimidade com o próximo, exercendo o nosso dom, exercendo o nosso chamado. Porque se eu venho à igreja e eu não exerço o meu dom, o meu chamado dentro da comunidade, eu não estou prejudicando somente a mim, mas eu prejudico todo o corpo. É assim que funciona. Se uma partezinha do corpo machuca, todo o corpo sente. Se existe na nossa comunidade alguém que não está querendo fazer, alguém que só está deixando de lado, todo o corpo sente. Somos chamados, como o apóstolo Paulo diz, nós somos chamados para para vivermos de maneira digna, somos chamados para testemunhar, para anunciar ao Evangelho, e fazemos isso quando estamos unidos, cada um contribuindo, aí sim estaremos fazendo a diferença. No livro de Êxodo, quem está nos acompanhando durante a semana, a gente tem feito algumas devocionais a respeito dos 10 mandamentos, e o terceiro mandamento fala de não falarás o nome do teu Deus em vão. E quando eu era pequeno, eu achava que falar o nome de Deus em vão era falar meu Deus. Aí eu ficava naquela crise, né? Falava, vai meu Deus, falei meu Deus. E aí vai um ciclo sem fim de falando meu Deus. Mas não é isso. Para nós só chamamos Deus de Deus. Mas para o judeu, Deus tinha vários nomes. É o Deus Rafá, o Deus Nissim, o El Elyon, e cada nome de Deus, ele mostrava um atributo e quem Deus era. O Deus da salvação, o Deus que cura, o Deus quem salva, o Deus da aliança. E o povo de Israel então é chamado a testemunhar, a viver de maneira digna de Deus. E quando o povo de Israel que testemunhava dizendo que o Deus é o Deus da justiça, e viviam de maneira injusta, eles estavam usando o nome de Deus em vão. E assim somos nós, o novo Israel de Deus. Quando nós falamos que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e lá em casa, no serviço, na rua, onde quer que esteja, nós não somos amor, nós não agimos com misericórdia ou justiça, nós estamos usando o nome de Deus em vão. Nós somos chamados então para pregar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, e fazemos isso com gratidão, reconhecendo o quanto Deus tem feito por nós. Por isso que temos que ter por motivo de alegria o vir à casa de Deus. Ainda tem pessoas que não podem vir, tudo bem, mas vai ter o tempo certo para vir. Por isso que temos que ter motivos de alegria, poder ajudar e contribuir de alguma maneira. Seja no presbiterato, diaconato, sendo professor de escola dominical, cantando no coral, no louvor, ajudando na limpeza, ajudando na porta, onde quer que seja. Jamais deve ser um fardo a trabalhar na igreja, mas é um motivo de alegria e reconhecimento o quanto que Deus tem feito. E como nós pensamos na unidade, se cada um faz a sua parte, não sobrecarrega para ninguém, não pesa para ninguém. Quando cada um desenvolve o seu dom, o seu talento, todo o corpo cresce, se desenvolve e começa a viver de maneira digna do Evangelho. As pessoas vão olhar para o lado e vão dizer, opa, essa igreja é uma igreja diferente. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas diferentes. Sim, nós somos chamados para viver uma vida digna do Evangelho de Deus. E precisamos fazer isso em unidade. Estais firmes em um só Espírito, em uma só alma. Sim, a segunda maneira que temos
para viver de maneira digna do Evangelho, é testemunhando a fé em Cristo. O final do versículo 27, Paulo diz: lutando juntos pela fé evangélica. Para ser uma igreja digna, que vive dignamente do Evangelho, nós precisamos ser uma igreja militante, uma igreja que luta pelo Evangelho, que luta por Cristo Jesus. E essa luta, ela se torna mais fácil quando nós não estamos sozinhos. Se eu vejo que tem gente do meu lado, é mais fácil eu ir para a briga. Agora, quando eu estou sozinho, eu vi uma esquete, não vou falar o grupo que fez a esquete, mas era uma esquetezinha falando da batalha lá da Escócia, e já estava lá o exército inglês todo montado, e só tinha uma pessoa do outro lado do exército escocês. Aí chega um outro para a luta e fala: então, William, só nós dois? É, só nós dois. Mas aí não dá, né, porque tem muita gente ali, só nós dois aqui. Não, é só nós dois. Mas se não vier ninguém? Vai ter guerra, nós dois. Aí ele fala: dois não dá contra aquele número, e ele acaba saindo fora da batalha. É exatamente assim. Sozinhos, nós não temos coragem nenhuma, não temos condições nenhuma de partir para a luta, partir para a guerra. E Deus sabe muito bem disso, e Deus nos colocou no meio de uma comunidade, no meio de irmãos, para vivermos juntos. Mas calma aí, que guerra é essa? Que luta é essa que nós precisamos fazer? Bom, a luta não é contra pessoas. Paulo vai dizer lá em Efésios, quando ele está falando sobre a armadura de Deus, que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra os principados, as potestades do ar. Sim, a nossa luta é uma luta espiritual, e nós precisamos estar juntos, unidos, dando forças uns aos outros. Jamais devemos nos abandonar um ao outro. E aqui é importante, porque primeiramente nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Jesus, Ele luta as nossas batalhas, mas Ele também nos coloca junto com outros irmãos, nos dando forças, nos capacitando. A nossa luta não é contra organizações teatrais, organizações ideológicas, não. A nossa luta não é contra pessoas, partidos, mas a nossa luta, ela deve ser contra o diabo, contra a potestade. Nós devemos sim nos colocar contra tudo aquilo que vai de contramão ao Evangelho. É para isso que nós somos chamados, é para isso que Deus, Ele nos colocou como um grupo. É interessante que o autor Tiago, quando ele está falando com a igreja, lá no final da sua carta, ele vai dizer o seguinte: confessem uns aos outros os seus pecados. E confessar uns aos outros os pecados que Tiago está dizendo, não é o confessar igual as pessoas vão até o padre e vai falando o nome dos pecados a fim do padre dar o perdão. Não é isso. O confessar uns aos outros os pecados é eu chegar para Lucelma, olha, eu tenho uma dificuldade nessa área. Eu tenho uma luta constante nisso. Eu não sei como. A Lucelma vai falar: olha, Lucas, eu não sei te ajudar, mas eu sei que o Buzina passou por isso também. Vamos lá conversar com ele, vamos ver como ele resolveu isso. E aí, juntos com a Lucelma e o Buzina, nós oramos. E Tiago vai dizer que a oração da fé, ela traz cura. A oração da fé, ela opera milagres. Sim, nós somos chamados para lutar e não lutar sozinhos, mas lutando uns pelos outros, orando uns pelos outros. É entender que nós somos uma família. Quanto maior for a nossa intimidade com Deus, maior será a tentação, maior será a dificuldade. E por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não podem se acovardar, ter medo frente às provocações. Para vivermos conforme digno do Evangelho de Cristo, é necessário entendermos que estamos em constante luta, e que nós não lutamos sozinhos. A luta do Marcel tem que ser a minha luta também. Eu não posso falar: Marcel, boa sorte aí. Eu preciso estar junto, orando, colocando à disposição. É isso que significa ser família, é isso que significa viver em unidade. Precisamos desenvolver a comunhão entre nós. Vou confessar aqui, como eu fico triste, muitas vezes a gente vai escolher algum cântico, e tem cânticos que falam sobre família, e a gente fica pensando: esse cântico não dá para cantar, porque nós não somos uma família. E é verdade. Precisamos realmente ser uma família. Precisamos nos importar uns com os outros. Lembrando que família não é perfeita. Sempre tem aquele tio chato, aquele primo insuportável. Sempre tem aquele que nos incomoda, mas é família.
E a gente ama, e a gente cuida. É assim também na igreja. Para vivermos uma maneira digna do Evangelho, nós precisamos viver em unidade. Precisamos entender que nós temos um papel a desempenhar aqui dentro e lá fora. Devemos entender que esse papel para se desempenhar não é um fardo, não é obrigação. Não podemos fazer isso com murmúrios, mas fazer com alegria, com gratidão, reconhecendo aquilo que Deus tem feito por nós. Para vivermos o Evangelho de maneira digna, é necessário entender que nós estamos em constante luta. O mundo o tempo inteiro vai tentar colocar situações, vai tentar nos desviar. Às vezes, coisas mínimas, coisas quase imperceptíveis. E quando a gente menos espera, nós estamos ali, sendo domados por aquilo. Às vezes eu estou assistindo algumas séries com a Annelise, a gente até comenta, como é que pode, a gente vibra com a morte de alguém, a gente comemora quando o mal vence, quando o mal acontece. São coisas imperceptíveis que vêm entrando dentro da nossa cabeça. E a nossa luta, ela não é contra uma pessoa, mas a nossa luta são contra essas falsas ideias. E como que a gente luta contra isso? É nos posicionando contra. Não é necessário você levantar uma bandeira e sair na briga, no braço lá na rua. Mas quando você, no seu trabalho, onde quer que você está, você vive diferente. Quando você perdoa, em vez de dar o tapa. Quando você ajuda, em vez de virar a cara. É desta maneira que você já vai estar lutando contra. Porque é essa maneira que Jesus lutou. Jesus perdoou. Jesus ajudou. Jesus serviu. E foi dessa maneira que ele lutou contra todos os principados e potestades. É assim que somos chamados também. E graças a Deus que nós temos uma família. Temos pessoas, amigos, para poder compartilhar. Não tenha medo. Possamos realmente experimentar disso. O Evangelho de Deus, ele não é para ser vivido na individualidade, cada um na sua casa. Aqui na igreja jamais poderá ser um ponto de encontro, aonde a gente só passa aqui meia horinha, dá um joinha e até semana que vem. Não, precisamos realmente criar o hábito, aprender a viver em unidade, a viver em família. Para concluir, nós somos chamados para viver uma relação, primeiramente uma relação com Deus, uma relação com o próximo. Para viver de maneira digna do Evangelho, todos nós precisamos estar cientes dessa necessidade de estarmos juntos, de desenvolver nossos dons e talentos. Lucas, eu não sei qual o dom e talento que Deus me deu. Bom, se você tiver intimidade com Deus, se você buscar a Deus, você vai saber, Deus vai te falar, Ele vai te mostrar qual o seu dom, o seu talento. A minha oração é que possamos crescer a cada dia em intimidade, primeiro com Deus e depois uns com os outros, que possamos realmente ser uma família, que possamos realmente ajudar uns aos outros, a carregar a cruz uns dos outros, a ser bênção na vida uns dos outros. A minha oração, que o espírito de comunhão possamos crescer cada dia mais e ter a aparência de Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis, mesmo a gente sendo um povo pequeno, mas um povo alegre, um povo muito feliz, um povo que tem a aparência de Cristo, que possamos realmente fazer a diferença no bairro. Mais uma vez, como eu fico feliz em saber que nesse tempo de pandemia, a nossa igreja aqui era uma referência. Pessoas vinham aqui do bairro buscar alimentos. Isso é bom, mas isso é muito pouco. Existe muito mais para se fazer. E só vamos conseguir fazer muito mais quando cada um ajudar um pouco mais, quando cada um contribuir um pouco mais com o seu tempo, com ideias, com trabalho. Aí sim nós vamos estar crescendo, tendo a aparência de Cristo Jesus. Aí sim nós vamos estar crescendo e vivendo o Evangelho de maneira digna, ou bem parecida, de maneira digna de Cristo Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que temos, tempo tão precioso, de estarmos na Tua casa, podendo cantar louvores ao Teu santo nome, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus bom, reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado a Deus que depois de tanto tempo, nós temos a oportunidade de abrir aqui as portas, ainda
respeitando protocolos, ainda não podendo vir todo mundo, mas obrigado porque aos poucos as coisas têm se normalizado, e pedimos que cada dia mais o Senhor possa estar trazendo paz, que o Senhor possa estar resolvendo os problemas aqui, e o mais rápido possível possamos viver na normalidade. Obrigado a Deus pela igreja presbiteriana de Vila Linópolis, obrigado por essa igreja que eu faço parte, obrigado a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar de cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor possa mostrar para nós os nossos dons e talentos, e que possamos desempenhá-los, ó Deus, com alegria, com gratidão, não por obrigação, mas com alegria, reconhecendo que tudo o Senhor tem feito por nós, com alegria, reconhecendo a salvação que temos em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, como igreja, possamos viver uma vida digna do Evangelho, que possamos viver, ó Deus, com um único pensamento, com uma única só fé, possamos viver em intimidade contigo, intimidade com os nossos irmãos. Nos ajude, nos capacite a cada dia mais para isso. É em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Lembrando, você trouxe seu dízimo e oferta, nós não estamos fazendo um momento aqui de recolhimento, então o gasofilácio está lá nos fundos. Quando você chega ou na hora de saída, você pode deixar ali o seu dízimo e oferta. Também pode ser colocado ali via conta bancária. Tem o link aqui na descrição. Você que está nos assistindo pela internet, embaixo na descrição tem aqui os dados bancários. Você pode colocar ali também. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até terça-feira às 19h30, se Deus quiser.